Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero desejar a vocês uma ótima noite, dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui, tendo o privilégio de ter a sua companhia e de compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero te lembrar que às quartas-feiras nós estamos meditando a respeito do tema desafios que as igrejas enfrentam. Desafios que as igrejas enfrentam. E nessa série de mensagens estamos trabalhando temas baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde estamos não fazendo um estudo expositivo da carta, mas um estudo temático, no qual nós vamos pensando alguns temas e estamos trabalhando, aprofundando esses temas ao longo desse mês de agosto e começamos no mês de julho. Então quero dar as boas-vindas a todos vocês, a irmã Lília, ao irmão Sebastião, a outros irmãos e irmãs que estão conosco. E eu quero dizer que o tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema bastante interessante, mas bastante desafiador, principalmente para os pastores e para aqueles que são líderes das igrejas, que é o tema da libertinagem. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus nos libertou, nos deu liberdade, mas o mau uso dessa liberdade tem sido, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas dos cristãos. Nós precisamos entender que, ao sermos transformados por Jesus, nós passamos a ter uma responsabilidade em relação ao uso da nossa liberdade. Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? Como podemos trabalhar com a liberdade sem ser legalista e ao mesmo tempo sem cairmos nas armadilhas da libertinagem? Esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar baseado no capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 21. Então convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 21. Lembrando, meus irmãos, que nessa série de mensagens estamos fazendo um alerta. Baseado nas experiências da igreja de Corinto, nós estamos fazendo um alerta às igrejas. Estamos fazendo um alerta a nós como igreja, para que a gente não venha a cometer os mesmos erros. Sabemos, meus irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar que quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós somos sábios. Quando a gente aprende com os próprios erros, nós, na verdade, somos tolos. E quando a gente não aprende, nós estamos agindo, ou não aprendemos, nós estamos agindo como ímpios. Por isso é importante que você aprenda com a experiência desses irmãos e irmãs aqui da igreja de Corinto. E você sabe que é uma igreja que deu muito problema, muitas dificuldades, muitos problemas, muitos desafios essa igreja enfrentava e proporcionou também para Paulo aquele que fundara essa igreja. Então é importante você acompanhar os estudos. Se você perdeu as outras 5 mensagens a respeito dessa série de mensagens, sobretudo eu te convido a ver a live que falamos sobre o casamento, capítulo 7, e também a live anterior que falamos sobre desobediência. É muito importante que você pegue essas duas últimas. Também é claro que todas elas são importantes para o seu elevo. Por exemplo, poderia destacar a live em que eu falo sobre o pecado. É muito importante como lidar com o pecado na igreja, baseado no capítulo 5. Então nós temos todo aí um repertório de estudos que vai abençoar a sua vida. Então vamos partir para o tema de hoje, até para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. E eu quero dizer que é sempre importante você acompanhar essas lives com papel e caneta, a fim de que você não apenas escute a mensagem, mas que você aprenda o conteúdo, para que você possa anotar os versículos, anotar as lições, anotar as explicações do texto, para que você possa ter um proveito maior das mensagens. Importante, meus irmãos, que quando se trata da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus não é entretenimento. Nós não estamos aqui simplesmente para que você tenha meia hora, 40 minutos de entretenimento, mas é um momento de aprendizado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e o poder dela está associado à sua aplicação, ao seu entendimento e à sua aplicação. Então, ouvir só a palavra de Deus não faz diferença. Ouvir só a palavra de Deus não te faz uma pessoa sábia. É necessário que você entenda, que você a pratique. A Bíblia diz: torne-se, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes.
enganando-vos a vós mesmos. E aquela pessoa que se torna ouvinte da palavra e que tem a sensação de que está com sabedoria, quando na verdade ouvir só a palavra não é suficiente. Você precisa ouvir e você precisa colocar em prática. Tá certo? Te convido a acompanhar comigo capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 21. E o texto diz assim, 1 Coríntios 10, a partir do verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem do outro. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como também da consciência. Isto é, a consciência do outro, e não a da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja do Senhor. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, verso de número 1. Torne-se, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Meus irmãos, esses versos eles reúnem uma grande mensagem para nós, principalmente uma mensagem de alerta. E Paulo me fala aqui, sobretudo, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado com a nossa liberdade. E quando eu falo de liberdade, é interessante observar que normalmente os crentes, eles, depois da sua conversão, eles acabam migrando para dois extremos que são perigosos. Um extremo é o extremo do legalismo, de viver, sobretudo, em função das leis, de se afastar um pouco das relações, do relacionamento com Deus, para viver à base de cumprir normas, viver à base de obedecer leis, obedecer estatutos. Então se tornam legalistas. E toda pessoa legalista é uma pessoa insensível, é uma pessoa que está muito mais preocupada com regras do que com pessoas. Algumas pessoas, ao se converter, migram para esse lado do legalismo. Era o caso, por exemplo, de alguns judeus, que, sendo já observadores da lei, trazem essa raiz do legalismo para dentro do Evangelho. Mas existe um outro grupo, meus irmãos, que se converte e que muitas vezes vai para o outro extremo, que é o grupo daqueles que usam mal da sua liberdade, que fazem o uso da liberdade sem responsabilidade, que é o que a gente chama de libertinagem. Essa palavra é uma palavra que, se você procurar no dicionário, ela tem a ver com não observar as leis, ela tem a ver com desprezar os princípios, desprezar normas, desprezar o que foi estabelecido, não levar em consideração os valores, os princípios, as regras. Muitas pessoas, ao se converterem, eles vão para o outro extremo. O extremo de fazer mau uso da sua liberdade. E dizem, agora eu sou cristão. E o cristão pode fazer todas as coisas. O cristão deve viver como as outras pessoas. Afinal de contas, tudo é do Senhor é a terra e a sua plenitude, o homem e todas as coisas que nele habitam. Como diz o Salmo 24. Aliás, essa era uma frase comum que os judeus usavam. Eles usavam muito esse recurso antes das refeições. Eles diziam, tudo é do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, eu tenho direito para participar de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então tem muitos crentes que têm essa ideia de que tudo que existe nesse mundo é convidativo para o cristão. Afinal de contas, Deus fez todas essas coisas e Deus é Senhor de todas essas coisas. Então eu não devo me privar de coisa alguma, eu devo me abrir para todo tipo de experiência.
Toma cuidado com essa postura, porque isso não é o uso da liberdade. Isso é o que a gente chama de libertinagem, é um mau uso da liberdade, é uma distorção de se viver livre como cristão. É bom lembrar, antes de nós entrarmos especificamente aqui no nosso tema, que quando nós nos convertemos, nós não deixamos de ser escravos, nós não deixamos de ser servos. A conversão não mudou o nosso status de escravos, a conversão mudou o nosso Senhor. Quem se tornou o nosso Senhor? Antes da conversão, a Bíblia diz que nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos das trevas e vivíamos em função disso. Você vai ver isso em Efésios capítulo de número 2. Mas depois da conversão, nós nos tornamos servos de Cristo. Nós passamos da escravidão do pecado para servir a Cristo. Ou seja, nosso status de escravos não mudou. O que mudou foi o Senhor de quem pertencemos ou a quem pertencemos. Isso quer dizer, meus irmãos, que depois da conversão, nós não temos o direito de fazer aquilo que queremos, sem levar em consideração os princípios e observar as normas e as diretrizes ensinadas pela palavra de Deus. Pelo contrário, nós nos tornamos servos de Cristo. E isso traz, meus irmãos, para a gente uma grande responsabilidade. Se você quer saber um pouquinho mais sobre liberdade, eu te recomendaria a estudar o capítulo de número 5 de Gálatas. Você vai ver que Paulo vai falar a respeito desse assunto da liberdade. Ele diz, meus irmãos, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Então temos que tomar cuidado. E muitas vezes nessa de querer ser livre, nós muitas vezes podemos ocorrer ao erro da libertinagem, de fazer um mau uso da liberdade ou fazer uso da liberdade sem responsabilidade. O que eu chamaria de libertinagem é quando a gente usa a nossa liberdade sem responsabilidade. Responsabilidade para com as coisas de Deus, responsabilidade para com o nosso testemunho, responsabilidade para com o próximo. E é exatamente isso que Paulo trabalha aqui nesse texto. Quando ele vai dizer, ele vai dar alguns conselhos a respeito da igreja sobre como lidar com a sua liberdade. No capítulo 8, aliás, ele já vem falando dessa questão de liberdade. Se você for ver, no capítulo 8, verso 1, ele diz que a gente é livre para ter conhecimento, mas o conhecimento precisa estar associado ao amor. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem amor. Ou seja, é uma pessoa que acaba se valendo do seu conhecimento e acaba desprezando as pessoas, não demonstrando amor pelas pessoas. E Paulo vai dizer que o conhecimento incha, mas o amor abençoa, o amor a todos acolhe, o amor abençoa. Então Paulo vai falar sobre o bom uso dessa liberdade em termos de conhecimento e de amor. O conhecimento deve estar associado ao amor. No capítulo 9, Paulo vai dizer que usou da sua liberdade de maneira responsável, pensando nos outros. Afinal de contas, quando Paulo, tendo direito à remuneração e a muitos outros privilégios, como sendo apóstolo, Paulo abre mão de todos esses privilégios porque ele pensa num bem maior, ele pensa no fato de que pode dar um testemunho melhor para as pessoas que estão ali e não querendo que alguns se escandalizem com o seu ministério ou que alguns usem de desculpa para dizer que ele tinha qualquer outro interesse que não fosse o evangelho de Cristo. Então Paulo abre mão do uso da sua liberdade por responsabilidade para com o testemunho, para com as vidas daqueles que estavam à sua volta. No capítulo 10, Paulo já vai trabalhar, que é os versículos anteriores ao que lemos, para você entender o contexto. Paulo vai dizer a respeito de Israel e vai usar Israel como exemplo daqueles que usaram mal da sua liberdade. Deus os libertou da escravidão e eles usaram mal da sua liberdade, recorrendo à idolatria, recorrendo à murmuração, recorrendo à imoralidade. Porque toda vez, meus irmãos, que a gente comete esse erro, o erro da idolatria, o erro da imoralidade, o erro da murmuração, que são as três coisas que nós falamos na live passada, quando a gente cai nesse erro, a gente faz um mau uso da liberdade. E o mau uso da liberdade não é outra coisa senão a libertinagem. Então Paulo começa nesse capítulo 10 falando da libertinagem de Israel e dizendo que eles, uma vez livres pelo Senhor, voltaram a cometer erros, a cometer coisas ou a fazer coisas que desagradam a Deus. Aqui, meus irmãos, especialmente nesse texto, eu separei algumas coisas, algumas instruções que Paulo dá
para que a gente não caia no erro da libertinagem, para que a gente como cristão não venha passar a linha da liberdade caindo nesse poço perigoso que é a libertinagem. E o primeiro conselho que Paulo dá está no versículo 21, quando Paulo vai nos ensinar que nós não temos o direito de usar da liberdade para quebrar um princípio bíblico ou para fazer coisas que Deus condena. Primeira coisa que Paulo nos vai deixar claro aqui, que eu como cristão e você como cristão, nós não temos o direito de usar a nossa liberdade para quebrar um princípio claro da Escritura. No versículo de número 21 ele diz, vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. O que é que ele está dizendo? Muitos crentes, muitas pessoas da igreja estavam participando, não era só a questão de comprar a carne no açougue, aquela carne que muitas vezes era oferecida aos ídolos, mas muitos dos cristãos não achavam nenhum problema em participar das festas que eram feitas no templo e diziam o seguinte, olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que existe é do Senhor, então os demônios não existem, os deuses são falsos, só existe um Deus verdadeiro, então não tem nenhum problema da gente participar das festas, das celebrações, afinal de contas lá tem churrasco, lá tem uma série de coisas convidativas e não vemos nenhum problema nisso. E aí Paulo vai dizer o seguinte, como cristãos, vocês não devem usar da sua liberdade para estar participando de algo que é oferecido aos demônios. Vocês não podem confundir a mesa de Deus com a mesa dos demônios. Vocês não podem participar da ceia do Senhor e ao mesmo tempo participar dessas festas, dessas celebrações que estão fora do contexto cristão. E aqui, meus irmãos, há um alerta para todos nós. Como cristãos, nós precisamos tomar cuidado com os lugares que frequentamos. Afinal de contas, quando decidimos servir a Deus, nós precisamos ser seletivos com os lugares onde estamos. Não podemos e não devemos, aliás, não devemos estar em lugares que blasfemam de Deus, em lugares que ensinam coisas completamente contrárias aos princípios e valores que nós observamos ou que a palavra de Deus nos ensina. Se fizermos isso, nós não estaremos fazendo distinção entre a mesa do Senhor, as coisas que Deus tem para nós e as coisas que esse mundo tem para oferecer. Por isso é muito importante você observar que a nossa liberdade cristã ou a nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de estarmos vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida oscilando entre um lugar que serve a Deus e um lugar que serve aos demônios. Nós não devemos agir dessa maneira. E no verso 21 ele vai dizer isso, que nós não podemos beber do cálice do Senhor e nos alimentar do cálice dos demônios. Nós, meus irmãos, como cristãos, precisamos fazer uma distinção. Uma vez convertidos, a Bíblia diz que nós precisamos começar uma trajetória nova. Nós precisamos ser seletivos com as amizades, nós precisamos ser seletivos com os lugares, com as coisas que guardamos, com as coisas que falamos, com as coisas que permitimos. Por quê? Porque agora nós somos do Senhor. E por sermos do Senhor, nós temos uma outra ética, outros valores, outros princípios. Então temos que tomar cuidado, que a nossa liberdade não nos dá o direito de nós estarmos participando, frequentando lugares que não agradam a Deus, lugares que não têm nada a ver com Deus, lugares que inclusive o nome do Satanás é exaltado, lugares onde a palavra de Deus é desprezada. Não é lugar para o cristão. Não estou dizendo, meus irmãos, que a gente tem que se alienar, não estou dizendo que a gente não pode ir em nenhum outro lugar que não seja a igreja, mas eu estou dizendo que como cristãos nós precisamos ser seletivos. Por isso o primeiro conselho que Paulo dá é que a nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de estarmos participando da mesa dos demônios e da mesa de Deus. Deus não se agrada quando a gente tem uma vida dupla. Deus não se agrada quando o nosso coração está dividido entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. Nós precisamos, meus irmãos, tomar uma posição como cristãos. Afinal de contas, Ele nos comprou por um bom preço. Deus nos transformou. Deus nos chamou das trevas para a luz. E uma vez, meus irmãos, nessa condição, precisamos andar na luz, como a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembre-se que o convite que Deus nos faz, que Cristo nos faz ao Evangelho, é que aquele que diz que crê nele deve andar como ele andou, como a gente vai observar lá em 1 João capítulo 2. É muito importante você observar essas coisas. O segundo conselho que Paulo nos dá é que nós precisamos, para não cair na libertinagem, além de se afastar daquilo que Deus proíbe, nós precisamos entender que há muita coisa que é permitida, mas não é lícita, que é permitida, mas não edifica. O verso de número 23, Paulo trabalha isso. Olha o que Paulo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que é que Paulo está usando? Paulo está usando uma expressão que os cristãos da igreja de Corinto usavam. Só que os cristãos da igreja de Corinto só usavam parte dessa expressão. Eles diziam, inclusive, provavelmente no documento que enviaram a Paulo, eles diziam: tudo é permitido, tudo é permitido. Paulo então pega essa frase que eles usavam e diz: de fato, tudo é permitido, porém, todavia, contudo, nem tudo convém, nem tudo edifica. E aqui, meus irmãos, há algo para nós pensarmos. Nem tudo que é permitido, nem tudo que necessariamente não é pecado, é lícito para o cristão agir, é lícito para o cristão abraçar para a sua vida. Veja, por exemplo, que quando o autor de Hebreus escreve o capítulo 12, escute bem isso, capítulo 12 de Hebreus, ele diz o seguinte: que nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Perceba que o autor de Hebreus usa duas expressões que podem atrapalhar o cristão. Não é só o pecado que atrapalha o cristão, são os embaraços. E o que são os embaraços? São aquelas coisas que aparentemente não são erradas, que aparentemente não são condenáveis, que aparentemente não são pecado, ou não é pecado, mas que necessariamente não edifica, não contribui, não traz, não convém para um cristão. Por exemplo, seguir isso. Algumas pessoas costumam fazer perguntas para mim do tipo: é lícito para o cristão, por exemplo, fazer uma tatuagem? É lícito para o cristão ouvir música mundana? É lícito para o cristão frequentar festas, bailes e outras coisas? É lícito para o cristão usar qualquer tipo de roupa? E eu costumo dizer, meus irmãos, que quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, a minha grande preocupação, a minha questão, não é se necessariamente é certo ou errado, mas a questão é se edifica ou não. A questão é se aquilo ou essas práticas, ou esses lugares, ou essas atitudes vão ser usadas para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa contribuir para a minha vida cristã. Ora, afinal de contas, se eu faço algo, se existe algo que não vai contribuir para a minha edificação, para a edificação dos outros, se é algo que não vai acrescentar na minha vida espiritual, que não vai me trazer nada de bom, é perda de tempo. Não é um lugar necessariamente uma boa escolha para nós. Por isso é importante a gente observar, meus irmãos, essa expressão: tudo é permitido, porém nem tudo edifica. E mais interessante de tudo é que essa expressão que Paulo usa aqui, ele não usa só aqui. Se você for ver no capítulo 6, versículo 12, Paulo vai usar a mesma expressão. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Que o cristão não apenas deve tomar cuidado com aquilo que é pecado, mas também com coisas que são embaraço, com coisas que não edificam, com coisas que não fazem diferença, com coisas que não vão trazer benefícios para a minha vida. Talvez você possa dizer: pastor, é lícito um cristão ter redes sociais? É lícito um cristão assistir televisão? É lícito um cristão acompanhar séries na Netflix? É lícito um cristão assistir vídeos no YouTube? Meus irmãos, a questão não é se é lícito, a questão não é se é permitido ou não. A questão é se você sabe escolher conteúdos que te edificam,
conteúdos que te abençoem, conteúdos que acrescentem na sua vida, conteúdos que gerem um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento espiritual, que te acrescente conhecimento. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Isso quer dizer remir o tempo. A palavra grega para remir o tempo significa aproveitar, fazer o melhor uso do tempo. E isso também, meus irmãos, é o que Paulo diz aqui. Todas as coisas são permitidas para o cristão, mas nem todas as coisas convêm. E quando fala tudo é permitido para o cristão, Paulo não está dizendo que tudo o cristão pode fazer. Pelo contrário, lá no versículo anterior, no verso 21 e 22, Paulo já falou que a gente não pode sentar na mesma mesa de Deus e na mesa dos demônios. Ou seja, não é tudo permitido no sentido de que está tudo liberado. Paulo usa uma frase que eles usam lá para dizer não é bem assim. Vocês dizem tudo permitido, mas na verdade nem tudo convém, nem tudo edifica. E a palavra edificar significa construir, trazer algo sólido. Nem tudo, meus irmãos, que este mundo nos oferece é para nós. Talvez você não esteja fazendo algo que necessariamente seja um pecado, mas é algo que não edifica. É algo que não contribui, é algo que não gera crescimento, é algo que não gera desenvolvimento. A sabedoria, meus irmãos, que Deus nos oferece, nos dá a possibilidade de fazer melhores escolhas. Não só entre o que é certo e errado, mas entre o que é bom e o que é melhor. E Deus nos chamou para escolher o melhor. Por isso que eu sou seletivo com o que eu escuto, eu sou seletivo com o que eu vejo, eu sou seletivo com as coisas que tomam meu tempo, eu sou seletivo com as coisas, não necessariamente porque é ou não é pecado, mas porque eu quero fazer escolhas melhores, eu quero crescer, eu quero desenvolver. E me parece, meus irmãos, que esse é o conselho de Paulo. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Se você não quer se descambar para o lado da libertinagem, toma cuidado com as coisas que você permite, toma cuidado com aquilo que aparentemente pode trazer coisas ruins para a sua vida. Veja que a Bíblia, por exemplo, nos ensina, meus irmãos, que nós devemos fugir da aparência do mal. Eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa, porque Paulo não diz necessariamente o mal, Paulo diz a aparência do mal. Existem situações que não são más em si, mas aparentemente ou podem ter alguma aparência do mal. Como cristãos, nós precisamos estar alertas não só ao mal concreto, mas também aquelas situações, aquelas coisas que aparentemente podem trazer algum malefício para a nossa vida. É fugir da aparência do mal. Por isso, esse é o segundo conselho que Paulo dá. Aprenda que nem tudo, ou que tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo é para o cristão. O terceiro conselho que Paulo nos dá é que para que a gente não caia na libertinagem, a gente precisa tomar cuidado com a nossa consciência. Tomar cuidado para não ferir a nossa consciência. Está no versículo de número 28, quando ele diz o seguinte, verso de número 28. Mas se alguém lhe disser isso é oferecido em sacrifício, não coma, por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. E Paulo vai falar aqui da consciência, não só da minha consciência, mas da consciência do outro. Por isso, meus irmãos, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que pensar, será que isso que eu estou querendo fazer, será que isso que eu estou me propondo a fazer, o que diz a minha consciência? O que diz a norma que eu carrego dentro de mim? Será que é uma coisa lícita? Será que é uma coisa ética? Será que é uma coisa que se deve fazer? O que diz a minha consciência? É importante, meus irmãos, nós observarmos que quando Paulo fala aqui da consciência, Paulo está falando aqui a respeito de valores que a gente tem dentro de nós e que a gente não pode quebrar, princípios que a gente não pode passar por cima. Quando algo que você vai fazer é contra os seus valores, é contra os seus princípios, é contra algo que você carrega dentro, não faça isso. Não use da sua liberdade para quebrar ou para aviltar, para esmagar ou desconsiderar a consciência, porque a consciência é o alerta de Deus dentro de nós. Muitas vezes queremos fazer determinadas coisas, mas algo dentro de nós diz assim, isso não está certo, isso não é justo, não é assim que você deve agir. E aí Paulo então vai nos ensinar que para que a gente não caia na libertinagem, a gente tem que levar em consideração a consciência.
Mas Paulo também vai dizer o seguinte, que para que a gente não caia na libertinagem, a gente tem que ter responsabilidade e tomar cuidado com aquilo que gera prejuízo, aquilo que fere a consciência dos outros. Às vezes, na nossa opinião, determinadas coisas estão boas, às vezes determinadas coisas não tem nenhum problema para a gente. Às vezes, quando você pensa em fazer algo, na sua ideia, na sua consciência, está tranquilo. Mas você deveria, segundo Paulo, se perguntar, será que isso que eu vou fazer não vai ferir a consciência do outro? E aqui Paulo nos traz uma ideia muito importante para nós como cristãos. Nós precisamos perceber que a nossa liberdade termina quando o direito do outro começa. Isso é uma questão de cidadania, mas o cristão precisa observar isso de uma maneira ainda mais profunda, de uma maneira ainda mais contundente. Como cristãos, nós precisamos levar em consideração se a minha atitude, se o meu compromisso, se o meu comportamento não está ferindo o outro, não está trazendo prejuízo para o outro. Isso não é só uma questão de cidadania, e isso é uma questão de evangelho. Paulo está dizendo, meus irmãos, se você vai participar da casa de alguém, de uma refeição, se alguém te convida, não fique fazendo perguntas a respeito da carne, a respeito do que ele te é oferecido. Senta lá, coma a carne, converse, interaja, porque através do relacionamento você pode criar uma ponte para compartilhar do evangelho para essa pessoa. Mas ele diz o seguinte, uma vez que essa pessoa diz para você, isso aqui que eu estou te oferecendo foi oferecido aos demônios, Paulo diz, não coma dessa carne. Não participe dessa refeição. Para quê? Para que você não venha estar pecando contra a sua consciência, mas sobretudo contra a consciência do outro. Para que você não venha estar gerando no outro uma ideia de que você participa dessas coisas, de que você também é adepto, de que você não tem nenhum problema com o fato de que aquela pessoa se envolveu com os demônios e você também não tem nenhum problema de estar numa mesa ali claramente declarada como uma mesa para o inimigo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é sobre a responsabilidade que o cristão tem que ter com o outro. Às vezes, nossa consciência não nos condena. Às vezes, na nossa mente, determinadas coisas não tem nenhum mal. Mas pense o que as pessoas vão pensar de você. Pense no que as pessoas, na ideia que as pessoas vão ter. Se porventura você souber que o seu testemunho, que a sua atitude vai escandalizar alguém, talvez o melhor que você tenha a fazer é deixar de lado. Por quê? Porque a nossa liberdade precisa ser usada com responsabilidade. Responsabilidade em que sentido, pastor? Responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas. Tem muita gente que diz, eu não me importo, eu não estou nem aí. Não estou nem aí com o que as pessoas vão dizer, não estou nem aí com o que elas vão julgar. Eu vou fazer mesmo, eu vou usar mesmo, eu vou usar a roupa que eu quiser, afinal de contas eu sou de Cristo, eu uso a roupa que eu quiser, independente do que o outro vai pensar. Eu faço o que eu quiser do meu corpo, se eu quiser fazer tatuagem, se eu quiser colocar piercing, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, eu faço porque o corpo é meu e eu tenho liberdade. Deixa eu te dizer, toma cuidado, eu não estou dizendo que essas coisas que eu sou contra ou condeno essas coisas veementemente, não estou dizendo que essas coisas são pecados. Eu só estou dizendo o seguinte, tome cuidado para que você não use a sua liberdade para escandalizar o outro. Quantas vezes as pessoas olham para nós com determinadas roupas ou determinados comportamentos e não nos consideram cristãs, não nos consideram pessoas que estão ligadas ao Evangelho e talvez você pense, não estou nem aí com o que elas pensam. Não é assim que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, que se eu comer carne escandaliza o próximo, não coma carne. Se a minha atitude, o meu comportamento está escandalizando o meu vizinho, eu não devo ter esse comportamento, eu não devo manter esse comportamento. Afinal de contas, a minha liberdade não pode ferir a consciência do outro. Eu não posso ser um instrumento de tropeço para outras pessoas. Eu não posso impedir, através da minha vida, que outras pessoas venham conhecer o Evangelho. Pelo contrário, eu tenho que ser uma ponte, eu tenho que fazer como Paulo, quando Paulo diz assim, eu estou sempre procurando estar fazendo pontes de relacionamento com as pessoas para ganhá-las para Cristo. Então Paulo diz, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, eu não estou preocupado, não faço coisas para escandalizar as pessoas. Então tem muita gente, meus irmãos, que escandaliza pessoas de outras religiões, por exemplo.
que usam do fato de serem evangélicas, de serem cristãs, para desprezar pessoas de outras religiões. Fazendo isso, você não demonstra amor, você não demonstra princípios do Evangelho. É muito importante a gente observar que a nossa liberdade, ela vai até onde o direito do outro começa, onde a liberdade do outro começa. Veja que servir a Deus é usar da liberdade com responsabilidade. Portanto, devo levar em consideração a consciência do outro. Um quarto princípio que Paulo nos ensina aqui é que tudo que a gente faz, a gente deve fazer visando a glória de Deus. Verso de número 31. Olha o que Paulo diz no verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como é que eu posso impedir, fazer um bom uso da minha liberdade? É sempre me fazer a seguinte pergunta antes de qualquer coisa que eu vá falar ou fazer. A pergunta que eu devo impetrar para mim mesmo é a seguinte: será que isso que eu estou querendo fazer é para a glória de Deus? Quando as pessoas me perguntam a respeito de determinadas coisas, eu sempre devolvo a pergunta: isso aí é para a glória de Deus? Isso aí é para que Deus seja glorificado? Quando a Bíblia diz para algo para a glória de Deus, significa que eu estou fazendo algo em que Deus vai ser glorificado, em que o nome de Deus vai ser exaltado, em que as pessoas vão olhar para isso e vão dizer glória a Deus. Como acontece em Mateus capítulo 6, verso 16, quando Jesus nos ensinou que as nossas ações, que as nossas atitudes precisam ser de tal maneira que as pessoas vejam essas obras, vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai. Creio, meus irmãos, que foi pensando nessa expressão de Jesus que Paulo diz aqui: tudo que a gente fizer, seja pela glória de Deus. E aqui há um princípio extremamente relevante para todos nós. Quando Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, Paulo está dizendo que uma vez convertido, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que aqueles limites que a gente coloca entre o que é secular e o que é sagrado. Na vida do cristão, tudo é sagrado. Na vida do cristão, tudo é para a glória de Deus. O cristão não só glorifica a Deus quando vai para a igreja, o cristão glorifica a Deus quando brinca com o filho, o cristão glorifica a Deus no seu trabalho, o cristão glorifica a Deus na faculdade, o cristão glorifica a Deus no exercício da sua profissão, que é o tema, inclusive, que nós vamos falar no domingo, que é a respeito das marcas da nova vida em Cristo, a nova visão de trabalho, a ideia renovada de trabalho. Para o cristão, meus irmãos, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então, se eu cuido do meu corpo, é para a glória de Deus. Se eu lido bem com a minha família, é para a glória de Deus. Se eu sou um dentista para a glória de Deus. Se eu sou um advogado, eu uso da minha profissão para que Deus seja glorificado. A ideia, meus irmãos, é que para o cristão não existe secular e profano, não existe sagrado, aliás, secular e sagrado, não existe sagrado e profano. Para o cristão, nós vivemos para Deus o tempo todo, nós não entramos numa dimensão, como muitas pessoas usam essa ideia de que nós entramos e fazemos coisas que são sagradas e fazemos coisas que são naturais, fazemos coisas que são seculares. Algumas pessoas dizem assim: o que é que você faz no trabalho secular? Olha, para o cristão não existe isso. Quando nós nos convertemos, meus irmãos, a ideia do Evangelho, ela está impregnada em todas as áreas da nossa vida. Os valores do Evangelho, eles nos orientam em todas as áreas, quer seja na igreja, quer seja na escola, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho. Todas as áreas foram transformadas, foram permeadas pelo Evangelho. Por isso que Paulo diz aqui: meus irmãos, quer você faça qualquer coisa, se você está participando de um churrasco, faça para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus significa que você não se esquece de quem é, independente do ambiente onde você está. Em qualquer lugar que você estiver, você sabe que a sua vida é para a glória de Deus, suas palavras precisam ser para a glória de Deus. Então, quando você, a partir de hoje, pensar se é certo ou não você fazer uma tatuagem, piercing ou qualquer outras coisas, a pergunta que você deve fazer é: isso é para a glória de Deus? Deus vai ser exaltado nisso que eu estou fazendo? Cristo vai ser glorificado no meu corpo? Lembrando, queridos irmãos e irmãs,
que nós fomos chamados por Deus para sermos mordomos. Mordomos do nosso corpo, mordomos do nosso tempo, mordomos das nossas palavras, mordomos dos nossos relacionamentos, mordomos dos nossos bens. Sabe o que significa mordomo? Mordomo é aquele que cuida de coisas que não lhe pertencem. É aquele que obedece ordens, é aquele que zela por aquilo que foi confiado nas suas mãos e que ele tem consciência que não lhe pertence. Meus irmãos, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o meu corpo não é meu, o meu corpo pertence a Deus. A Bíblia diz que é templo do Senhor, capítulo 6 de 2 Coríntios. O meu corpo é templo do Senhor, é templo do Espírito Santo. Eu não tenho direito de fazer com o meu corpo o que eu quero, porque o meu corpo é para a glória de Deus. Meu corpo é para a glória de Deus, assim como o meu tempo também tem que ser para a glória de Deus. E quando eu digo tempo para a glória de Deus, não estou necessariamente dizendo que nós devemos estar 24 horas por dia lendo a Bíblia, 24 horas por dia louvando a Deus, 24 horas por dia na igreja. Quando eu falo que o meu tempo é para a glória de Deus, significa que quando eu estou trabalhando, quando eu estou com a minha família, eu me lembro que isso também glorifica a Deus, que o exercício da minha profissão, que o exercício do meu papel enquanto família também glorifica a Deus. Quando eu passo um tempo com meu filho, eu estou glorificando a Deus. Quando eu levo a minha esposa para jantar e passo um tempo com ela, eu também estou glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que qualquer coisa que você fizer, seja para a glória de Deus. Então, estou um tempo com a minha esposa para a glória de Deus, estou com meu filho para a glória de Deus, estou dedicado no meu trabalho para a glória de Deus, porque o cristão não faz diferença entre secular e sagrado, porque para o cristão tudo é sagrado, tudo é para a glória de Deus. Portanto, quando você for pensar a partir de hoje a respeito da sua liberdade, se lembre, para que você não caia na armadilha da libertinagem, você precisa lembrar que tudo que você faz, que as decisões que você toma, precisa ser para a glória de Deus. E último lugar, para encerrar minha palavra, Paulo nos ensina no capítulo 11, verso 1, que a gente precisa entender que tudo aquilo que eu faço, que não pode ser repetido pelos outros, eu devo abandonar. Ou seja, eu preciso lembrar que aquilo que eu faço, que não é aconselhável para outros fazerem, eu devo abandonar. Capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Que Paulo usa da sua liberdade para fazer coisas que outras pessoas podem imitar. E que ao imitar essas coisas, elas não estarão pecando, elas não estarão errando. Será que o seu comportamento pode ser imitado? Será que o seu estilo de vida poderia ser referência para outras pessoas? O que Paulo está dizendo é que quando a gente usa a liberdade de uma maneira que as pessoas não podem seguir o nosso exemplo, a gente está caindo na libertinagem. Quando você é livre, e aquilo que você faz com a sua liberdade não pode ligar você a Cristo, ou não pode ser reproduzido pelas outras pessoas, você na verdade está fazendo mau uso da sua liberdade. Todo cristão deveria dizer como Paulo: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer como Paulo? Será que você pode dizer isso? Será que você tem usado a sua liberdade de tal maneira que você pode dizer: meus irmãos e irmãs, faça o que eu faço, sejam meus imitadores, me tenham como referência? Há muitas pessoas que dizem: não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Deixa eu te lembrar que as pessoas querem ver Jesus em você, querem ver Jesus nas suas atitudes, querem ver Jesus no seu comportamento, nas suas palavras, querem ver Jesus nos seus relacionamentos. As pessoas querem ver Jesus no seu trabalho, na maneira como você trabalha, no exercício da sua profissão. As pessoas querem ver Jesus na maneira como você guia o seu carro, na maneira como você interage com seus vizinhos, na maneira como você lida com as pessoas do seu círculo social. As pessoas querem ver Jesus na sua vida. Portanto, meus irmãos, que mensagem para nosso coração. Nós precisamos usar da nossa liberdade com tamanha responsabilidade e temor, de maneira que a gente possa dizer: seja o meu imitador, como eu sou de Cristo.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus permita que a gente possa fazer o bom uso da nossa liberdade para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, meus irmãos, não caia no erro dos extremos de ser um legalista ou de ser uma pessoa libertina, uma pessoa que faz mau uso da sua liberdade em Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e eu te convido a orar comigo nesse instante.